Oi pessoal, vamos lá gravar mais um vídeo aqui pro canal. Este é um bolo de massa branca, tá? Com recheio de chocolate e ninho. E eu já passei a minha pré-camada aí. Estou utilizando o amarelo Damasco, tá? Para poder tingir o meu chantilly aí. Ele me deu esse tom de amarelo bem forte, porque eu coloquei bastante corante. E outra vez eu vim usando aí com o meu chantilly vermelho, né? Eu coloquei apenas corante vermelho e um pouco de laranja para ele estar dando esse vermelho mais vivo, tá bom? E aí eu fui fazendo 3 carreirinhas finas com o meu amarelo e também 3 carreiras mais grossinhas aí com o meu vermelho. E agora eu vou estar utilizando o rosa. O meu rosa eu usei um pouquinho de vermelho no meu chantilly branco e coloquei o meu rosa, tá? Da Mix mesmo, e me deu esse tom de rosa aí. Eu queria uma cor mais forte, mas no momento o que eu tinha no dia era esse e eu consegui esse tom aí, tá? E aí com esse rosa eu fechei a parte de cima do nosso bolo. Tá? Vocês vão ver aí que esse bolo ele manchou a parte de baixo entre o vermelho e o amarelo, porque cores fortes, né, tendem mesmo a manchar muito, ainda mais o amarelo e o vermelho que estando bem próximo aí, pode puxar aí para um laranja, tá? Agora, como eu percebi um pouquinho que o meu laranja, o meu amarelo estava passando um pouco, eu retirei ele com a espátula para depois eu vir com minha espátula reta e passar literalmente, tá? Eu retirei aí para que quando eu viesse com a espátula, essas cores não se misturassem tanto, tá bom? Então, pessoal, é aí que começa a minha saga com esse bolo, tá? Vocês podem ver que já começou a manchar aí. E realmente, gente, não pode parar de alisar, tá? Você tem que tirar o excesso que às vezes fica na espátula e tornar a alisar até ficar bem reta a parte separando aí. E neste momento eu não fiz e já fui logo para minha espátula de textura fazer aí a minha lateral. E nesse momento eu vi que estava ficando bem manchado. E o meu erro foi tentar fazer com a minha espátula de textura, sendo que eu deveria ter feito, né, primeiramente o alisamento bastante com a minha espátula lisa. Tá? Vocês podem ver aí que realmente eu acabei deixando assim e já fui finalizando aí na parte de cima com as minhas quinas, tá? Deixando o mais retinha possível. Mas vejam como ficou bem manchado aí na parte de baixo. O bom é que depois a cliente colocou um topper, umas flores e tampou um pouco essa parte aí, tá? Agora eu coloquei aí com o pincel, fui fazendo a minha parte de cima, apenas colocando e alisando, tá? Fui puxando para dentro do bolo. Não precisaria tanto, né? Agora com o nosso segundo bolo, que é o bolo de cima, esse é um aro 15 por 10 de altura, tá? Ele deve ter ficado aí com uns 12 centímetros. Eu fiz o meu alisamento aí, minha pré-camada, e vou repetir as mesmas cores do de baixo, tá? Eu não sei se eu falei para vocês, mas esse aí é um bolinho de aro 15 por 12 de altura. E o de baixo, que eu fiz primeiro, é um bolo no aro de 25 por 10 de altura, que também ficou com 12 de altura no final, tá bom? Agora, onde eu vejo que está faltando, eu vou depositar um pouquinho mais de chantilly
eu estar vindo com a minha espátula de textura, tá? Vocês percebem que nessa parte aí, ele não vai ficar tão manchado quanto a parte de baixo, porque eu alisei mais vezes com a minha espátula reta, tá? E quando eu vim com a minha espátula de acabamento, que é de textura, ele ficou bem melhor do que o outro, tá? E aí eu fui dando um pouco do retoque aí na parte de cima para tirar um pouco do excesso. Para quando eu viesse finalizar com a minha espátula de textura, não ficar com tanto chantilly aí na parte de cima, tá bom? Agora vocês podem ver como que eu utilizando a minha espátula de textura, as cores estão mais retas, as linhas, e não se misturam tanto quanto na primeira parte aí do bolo, que se misturou muito, né? Ficou bem manchada e acontece bastante com a gente que é principiante, né? E não tem tanta experiência nessa hora aí com cores fortes. Novamente eu vou vir com o meu pincel de fora para dentro, tá? Eu apenas fico com a mão parada e vou levando apenas para o centro, girando sempre a bailarina, tá bom? Agora eu já coloquei aí na parte de cima do meu bolo, foi um suporte com um tripézinho, tá? Que eu coloquei, por isso que eu não filmei colocando aí o suporte no meio do bolo, porque o próprio suporte do bolo já tem a base aí com os pezinhos, tá? No próximo vídeo eu vou estar mostrando a vocês como que ele é. E aí com o bico 21 da Wilton, eu fui fazendo conchinhas para fazer o nosso acabamento aí entre um bolo e outro. Vejam o detalhe na parte de baixo como ainda está manchado o nosso bolo, tá? É um erro que a gente comete, né? Mas infelizmente serve de aprendizado aí pra gente. Agora eu vou estar depositando o nosso pó pérola, tá? Que é o nosso glitter. E vocês fiquem aí agora com o final do nosso bolo. Ele foi assim, porque a cliente na casa dela iria colocar mais detalhes aí com as flores em papel, tá? Eu coloquei pérolas de comestível embaixo e assim ficou o nosso bolo.